Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E nós estamos meditando, no livro de Romanos, capítulo de número 7, Vamos provavelmente estar fechando as referências hoje. Se não der, fica um pouco para amanhã, tá certo? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Que diz o seguinte: estando mortos à lei, sirvamos a Deus em novidade de espírito. Romanos, capítulo de número 7. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo em que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for do outro marido. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Aleluia, Pai. A lei opera em nós a morte, a luta da carne com o espírito. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, na algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Glória a Deus. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Logo tornou-se-me bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que faço não aprovo. Por isso, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço.
E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o que faço eu, mas o pecado que habita em mim. Vou repetir esse versículo. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que habita contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus. Com a carne, a lei do pecado. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vou repetir esse último versículo. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. E nós ontem, irmãos, encerramos o nosso vídeo de ontem, aqui no versículo de número 11, né? Versículo de número 11, e eu devia ter falado com os irmãos, ontem não falei, né? No finalzinho do vídeo, né, começou uma chuva muito forte, né? Uma chuva muito forte aqui na minha casa, né? Aqui na minha cidade, evidentemente, né? E aqui na minha casa começou uma chuva muito forte e fazia um barulho muito grande, né? Então os irmãos que perceberam aquele barulho no final do vídeo, né? Eu não dei explicação ontem, deveria ter dado e não dei, estou dando agora, né? Foi exatamente a chuva que começou muito forte. Eu teria ainda mais uns 2 minutinhos de meditação pelo tempo que me é concedido pelo YouTube, mas não aproveitei para fazer exatamente por causa da chuva. Aquele barulho forte, eu tive certeza que estava interferindo na gravação, né? Estava sendo gravado também o barulho da chuva, interferindo na qualidade da gravação. Por esse motivo eu encerrei ali naquele momento ontem. Era chuva, mas chuva é bênção de Deus, né? É dádiva descida do céu para todos nós, né? Chuva é vida e vida com abundância, né? Isso me lembra muito uma certa vez que eu entrei, né? Vim da roça, como eu sempre morei na roça, eu vim da roça num supermercado. Na época era a maior rede de mercado do Passos, né? Supermercado muito grande, né? E eu cheguei e entrei no supermercado, eu tinha amizade com o gerente e falei o nome dele, né? Não vou falar aqui agora porque eu não estou autorizado a dizer, né? Mas eu falei, ô fulano, chuvarada, hein, rapaz? Né? E falei isso com ele exatamente para tentar consolar ele, né? Porque comércio com chuva não funciona, né? Ninguém consegue se deslocar debaixo de chuva para ir ao comércio fazer compra de qualquer natureza, né? As pessoas dependem de lugar que tem ali, todo mundo tem que ter carro para se deslocar, tem que ter estacionamento coberto para todo mundo, e não tem, no geral não tem, né?
E aí as vendas caem com o excesso de chuva nas cidades, né? E aí cheguei, falei com ele, brincando com ele, mas brincadeira séria. Ô, mas que chuvarada, hein, fulano? E ele olhou bem para mim e respondeu, falou, não, é tempo de fartura. Chuva significa fartura, né? E isso me deixou maravilhado, né? Porque eu pensava que ele estava assim, meio desolado com a chuvarada, meio triste, aborrecido, porque as vendas caem, né? E então eu não esqueci nunca mais dessa afirmação dele, né? Fiquei super feliz de ver ele afirmando, né? Porque eu, como camponês, sei que a chuva é uma alegria tremenda para todos nós, né? Na verdade, a chuva é bênção para todo mundo. Não existe nada que o ser humano usa que não saia, que não tenha saído da terra, né? É tudo 100% sai da terra. Toda a matéria-prima que o ser humano usa na vida, né? Nem todo mundo sabe disso, né? Pensa que sai da indústria, né? Mas a matéria-prima, né? Sai tudo da terra, 100%, não tem nada que não é extraído da terra, né? É terra, água e mar, né? Produzem tudo aquilo que o homem utiliza na vida, né? Para que possa estar ali fazendo, inclusive para sobreviver mesmo, para ter vida, né? Para ter vida, né? Nós dependemos da chuva. Chuva é bênção e bênção de Deus em abundância nas nossas vidas quando ela chega, né? É motivo só de alegria e nunca de tristeza, nunca de reclamação, nunca de murmuração, meus irmãos. Não murmura não, meus irmãos. Pelo contrário, né? A palavra de Deus afirma, em tudo dai graça, tá bom, irmãos? Principalmente as irmãs, né, que reclamam muito porque a chuva atrapalha as roupas a secar, né? Cria um lodo muito forte nas áreas que não está vitrificada na sua casa, né? Então as irmãs murmuram muito por causa da chuva. Então não murmure, irmãs, pelo contrário, louvem e agradeçam a Deus pela chuva, tá bom, irmãs? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos então já para as referências, né? Romanos, capítulo 7, versículo 9 a 11, nós esbarramos ontem. Eu, em algum tempo, vivia sem lei. A declaração, ou as declarações de Paulo, eu, em algum tempo, vivia sem lei, verso 9, e o pecado me matou. Verso 11, apoiam a crença geral que a criança é inocente até deliberadamente pecar contra a lei de Deus no coração. Verso 2, Romanos 2, capítulo 14 e 15. Ver a nota anterior, o ensino que diz que as criancinhas entram no mundo afetadas pela culpa do pecado e dignas da condenação eterna. Não se acha nas escrituras. Ou seja, essa afirmação, ela é falsa, tá bom, irmãos? Essa afirmação, para quem usa essa afirmação é falsa, tá certo? Apoiam a crença em geral, né? Eu, em algum tempo, vivia sem lei. As declarações de Paulo. Eu vivia sem lei, né? Verso 9. E o pecado me matou. Verso 11. Apoiam a crença geral que a criança é inocente até deliberadamente pecar contra a lei de Deus no coração. Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15. Ver a nota anterior, o ensino que diz que as criancinhas entram no mundo afetadas pela culpa do pecado e dignas da condenação eterna. Não se acha nas escrituras. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Romanos, capítulo 7, versículo 12. A lei é santa. Mas antes, irmão, estou vendo aqui a necessidade de pegar os dois versículos citados aqui anteriormente, por causa das afirmações aqui que a palavra fala, né? E as pessoas que não têm a Bíblia de estudos não têm essa referência, né? Então está apenas na palavra, né? Então, verso 9. Eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou
e por ele me matou. Assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Logo tornou-se-me o bom em morte, de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai. A lei é santa e boa. Ver Mateus capítulo 7, versículo 17. Nota. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Nota. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai, glória a Jesus. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto que a lei é boa. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Lembramos-nos de que Paulo, no capítulo 7, está analisando o estado da pessoa irregenerada e sujeita à lei do Antigo Testamento, mas consciente da sua incapacidade de viver uma vida agradável a Deus. Confira verso 1. Romanos, capítulo 7, versículo 1. Ele descreve uma pessoa lutando sozinha contra o poder do pecado e demonstrando que não poderemos alcançar a justiça, a justificação. Ele descreve uma pessoa lutando sozinha contra o poder do pecado e demonstrando que não podemos alcançar a justificação, a santidade, a bondade e a separação do mal mediante o nosso próprio esforço para resistir ao pecado e guardar a lei de Deus. Ou seja, o homem sozinho, irmãos, ele é incapaz, né? O homem sozinho, ele é incapaz de ter força para poder vencer o mundo e o pecado. Jamais. Mesmo conhecendo a lei do Antigo Testamento, né, ele não consegue. Ele não tem força para isto, né? Por isso veio o Novo Testamento dado por Jesus. Por isso veio Jesus. Não é que veio o Novo Testamento, não. Por isso veio Jesus, né? Ele veio e ali através da sua vida, nos 3 anos de ministério, né? Jesus viveu 33 anos de vida vivida aqui na terra. Até os 30 anos, Jesus era um homem que vivia na casa do Pai ou dos pais, né? Trabalhando para ajudar no sustento da família. Jesus foi carpinteiro como seu pai adotivo, José, né? E aí, Jesus nasce, como os irmãos sabem, Jesus nasceu de Maria Santíssima, concebida pelo poder do Espírito Santo. Então, por esse motivo, Jesus não era filho biológico de José, né? Biológico apenas de Maria, mas de José não, né? José foi pai adotivo, né? De modo que Maria era virgem e não conheceu o varão até que Jesus nascesse, né? Concebido pelo poder do Espírito Santo, né? E daí, glória a Deus, aleluia, Jesus até os 30 anos vivia trabalhando para ajudar no sustento da família, até porque José, pai dos outros irmãos de Jesus, né, dos 5 irmãos que Jesus teve, né, já era falecido. A Bíblia não fala quando José faleceu,
né? E somente aos 30 anos Jesus começou o seu ministério, né? E aí, através da fé em Cristo, o seu evangelho implantado, né? Através do plano de salvação implantado pelo evangelho, né? E aí Jesus, através da fé, justiça e graça que o Senhor colocou no coração do ser humano, aí o homem ganhou o reforço, né, chamado Espírito Santo, né? Aí o homem tem força para poder vencer o mundo e o pecado, através do Espírito Santo que nos foi dado e que nos foi dado e nos é dado pelo Senhor. Somente assim o homem consegue vencer o mundo e o pecado, mesmo conhecendo a lei, né? Porque todo tipo de pecado que o homem comete e leva a ele à perdição, estão todos no Velho Testamento. Estão todos no Velho Testamento. Jesus só melhorou através do amor, fé, justiça e graça, né? Jesus mostrou para o homem que era possível alcançar, através da obediência às leis, os estatutos e os mandamentos. Quando o homem obedece às leis, os estatutos e os mandamentos, ele recebe o Espírito Santo, esse poder, essa força invisível que o homem não vê, mas que faz com que o homem seja mais do que vencedor por aquele que nos amou, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? E aí Paulo fala, lembramos-nos de que Paulo, no capítulo 7, está analisando o estudo da pessoa irregenerada, né? Ou seja, pessoa não convertida, pessoa não transformada, pessoa não liberta, né? Se a pessoa não tiver essas 4 condições acontecidas na vida dela, mesmo que ela tenha falado que aceita Jesus, mesmo que ela tenha sido batizada e entrou em comunhão, né? Mas se ela não tiver essas 4 condições cumpridas na vida dela, ela não consegue vencer o mundo e o pecado, né? Lembramos-nos de que Paulo, no capítulo 7, está analisando o estado da pessoa irregenerada, ou seja, a pessoa que não recebeu o Espírito Santo. A pessoa não regenerada, né, não recebe o Espírito Santo. Ele é o regenerador, né, de tudo aquilo, da bravura do velho homem, né, do rancismo, né, que o homem natural tem, né? O homem natural tem um rancismo que o eu vive dentro dele, né? E o eu do homem que tem esse rancismo, do homem não regenerado, né? Ele somente abandona o eu, né? É o ego do eu inteiramente dentro do seu coração, não da boca para fora, mas dentro do seu coração, depois que ele recebe o regenerador, que é o Espírito Santo do Senhor, né? E aqui Paulo analisa as pessoas irregeneradas, ainda que conheça na letra da lei o Velho Testamento, ainda que conhece inteiro, né? Ainda que tenha sido batizada, né? Ainda que tenha entrado em comunhão, né? Mas não foi renovada, não foi regenerada pelo Espírito Santo do Senhor, né? Lembramos de que Paulo, no capítulo 7, está analisando o estado da pessoa irregenerada e sujeita à lei do Antigo Testamento. Tem que sair de lá e passar para cá. Tem que transpor essa barreira. Tem que sair do velho e entrar no novo para poder conseguir. Não que tenha que abandonar, né? Mas para poder receber. Tem que sair. Tem que deixar, tem que morrer o velho homem e nascer a nova criatura, né? Está analisando o estado da pessoa irregenerada e sujeita à lei do Antigo Testamento, mas consciente da sua incapacidade de viver uma vida agradável a Deus. Confira no verso 1. Ele descreve uma pessoa lutando sozinha contra o poder do pecado e demonstrando que não poderemos alcançar a justiça, a justificação e a santidade, a bondade e a separação do mal mediante o nosso próprio esforço
para resistir ao pecado e guardar a lei de Deus. O conflito do cristão, por outro lado, é bem diferente. É um conflito entre uma pessoa unida a Cristo e ao Espírito Santo. De um lado, contra o poder do pecado. De outro lado, confira em Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 18. No capítulo 8, no versículo 8, Paulo descreve o caminho da vitória sobre o pecado, mediante a vida no Espírito. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. 7,14. Eu sou carnal, vendido sob o pecado, né? Aleluia, Pai, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mais incisivas do que as demais palavras do capítulo 7. Essas aqui falam claramente. Num período sob a lei, na vida de Paulo, antes da sua conversão. Esse fato é comprovado pelas seguintes razões. Primeiro, no capítulo 7, Paulo está demonstrando a insuficiência da lei para nos redimir a parte da graça, e não a insuficiência do evangelho aliado à graça. Confira em Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Segundo, no versículo 5, Paulo declara que os que estão na carne, isto é, são carnais, sensuais, produzem fruto para a morte. Exemplo, a morte eterna. E em Romanos 8,13, ele afirma que se viverdes segundo a carne, morrereis. Confira em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21. Logo, o tipo de pessoa referido no capítulo 7 está espiritualmente morta. Terceiro, a expressão vendido sobre o pecado significa servidão ou escravidão do pecado. Confira em 1 Reis, capítulo 21, versículos 20 ao 25. 2 Reis, capítulo 17, versículo 17. Tal linhagem não pode ser aplicada ao crente. Vamos repetir. Tal linguagem não pode ser aplicada ao crente em Cristo, porque ele, pelo preço do resgate, pelo seu sangue. Ver em Mateus, capítulo 20, versículo 28, nota. Redimiu-nos do poder do pecado e declara que o pecado já não tem domínio sobre nós. Romanos, capítulo 6, versículo 14. O próprio Cristo afirmou-se, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ver em João capítulo 8, 36, nota. Confira em Romanos capítulo 8, versículo 2. Realmente, o nome de Jesus significa: Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aleluia, Pai. Que coisa linda, né, irmãos? Vamos repetir essa afirmação para que os irmãos tenham plena convicção de tudo isto, né? Aleluia, Pai. O próprio Cristo afirmou: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ver
João capítulo 8, versículo 36, nota. Confira em Romanos capítulo 8, versículo 2. Realmente, o nome de Jesus significa: Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus capítulo 1, versículo 21. Quarto, além disso, a presença do Espírito Santo habitando em nós. Romanos capítulo 8. Não deixa os crentes vendidos sob o pecado. Paulo declara ainda no mesmo capítulo que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado. Romanos capítulo 8, versículo 2. E ele inclui a si mesmo entre os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 4. Porque somos devedores, não à carne. Romanos capítulo 8, versículo 12. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Romanos capítulo 7, versículo 15. O que quero, isso não faço. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque o que quero, o que faço, não aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. O que quero, isso não faço. Aqueles que tentam obedecer os mandamentos de Deus, sem a graça salvífica de Cristo, descobrem que são incapazes de realizar as boas intenções do seu coração. Não são senhores de si mesmos. O mal e o pecado governam o seu ser. São escravos dessas coisas. Versos 15 ao 21. Presos debaixo da lei do pecado. Verso 23. É somente para os que estão em Cristo que Deus, juntamente com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Tenho prazer na lei de Deus. Muitos crentes sobre a lei do Antigo Testamento verificam que em si mesmos tinham prazer na lei e nos mandamentos de Deus. Confira em Salmos 119, Isaías 58, capítulo 2, versículo 2. Entretanto, ao mesmo tempo, quando buscavam ajuda apenas na lei, as paixões da carne neles imperavam. Verso 23. Igualmente na igreja hoje pode haver os que conheçam a justiça, a pureza e a excelência do Evangelho de